Corinthians campeão paulista merecidamente, o que não significa que a gente não possa encontrar e analisar erros do Palmeiras nessa final, porque foram muitos. E eu não tô falando aqui simplesmente do pênalti do Veiga, ou do time caindo na pilha no final do jogo, eu tô falando principalmente de erros coletivos. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não é fácil, claro, vir falar aqui depois de perder um título pro maior rival, principalmente aqui no Análise Verdão, que a gente tenta ao máximo ver as coisas com racionalidade, mas estamos aqui, meus amigos, e ver as coisas de forma racional não significa não criticar, como vocês sabem muito bem. Vamos analisar o que deu errado pro Palmeiras perder esse título. Como eu citei na abertura, essa foi uma final com muitas camadas de erros, vou colocar dessa forma, da parte do Palmeiras. Só que o principal erro pra mim, o principal problema que eu quero tomar a maior parte do vídeo aqui pra falar é o problema coletivo, é a questão coletiva. Pra mim o problema coletivo é o maior de todos, é o principal, é o que vem antes dos outros. O Palmeiras entrou em campo com essa escalação, basicamente o time que vinha jogando recentemente, só que sem o Richard Rios, né, que jogou 180 minutos nas eliminatórias e fez um primeiro tempo muito ruim. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. Nesse início de jogo, ofensivamente falando, a ideia do Abel era segurar mais o Piquerez na saída de bola, para poder liberar o Mike pela direita, já que o Marcos Rocha não estava disponível, e para jogar o Estevão mais para dentro, né, para ficar mais próximo do Vitor Roque. O problema é que isso matou o lado esquerdo do time, porque claramente o plano era atacar por esse lado esquerdo, era sobrecarregar o Mateuzinho, era você explorar as costas tanto do Mateuzinho quanto do Félix Torres, que era esse zagueiro pela direita do Corinthians. O problema é que o Piquerez, ele não é um lateral com as características para ficar preso nessa construção, ele não é um cara tanto de passe, o Piquerez é um lateral mais de corredor, e o Facundo Torres, ele é um meia que precisa vir para dentro, ele pode até partir do lado, seja do lado esquerdo ou do lado direito, mas ele precisa vir pra dentro, ele não pode ser aquele cara que fica aberto, colado na linha lateral, ele não rende dessa forma, e com isso o lado esquerdo do time ficou altamente previsível. Enquanto isso, do lado direito você tinha não só um Estevão pouco inspirado durante o jogo inteiro, a final inteira pra falar a verdade, mas também um Mike, que era quem deveria ganhar esse corredor pro Estevão poder vir pra dentro, um Mike vivendo péssima fase, nem se compara ao que tava jogando recentemente o Marcos Rocha, que é o dono da posição. Então o Palmeiras foi muito mal ofensivamente, com problemas repetidos, muita demora para trocar o corredor da jogada, dificuldade para progredir. E pra completar, defensivamente, também era um Palmeiras que tava mordendo pouco o Corinthians e muitas vezes desorganizado também. Como o Estevão ficava mais centralizado marcando o zagueiro do Corinthians junto com o Vitor Roque, no início era um dos volantes que precisava sair pra saltar no lateral esquerdo do Corinthians, percorrendo uma distância maior e não conseguindo pressionar. Depois, o que o Abel faz é subir um pouco mais o Mike, deixar o Mike pra subir no Angileri. Só que mais uma vez, o Mike chegou muitas vezes atrasado e o Corinthians fez a festa nas costas do lateral direito com lançamentos. Resumidamente, é a mesma história que aconteceu no primeiro jogo da final e que já vem acontecendo há um tempo. A marcação do Palmeiras tá manjada pelos adversários, os adversários já sabem como manipular. A estratégia se mostrou de fato ruim para o confronto, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Eu falei muito nas últimas semanas dos problemas coletivos do Palmeiras, mostrei erros no jogo de ida, mas eu ouso dizer que esse primeiro tempo em Itaquera conseguiu ser o pior tempo do Palmeiras nessa final de 180 minutos, principalmente levando em conta que o time estava atrás do placar. Foram os 45 minutos mais confortáveis possíveis para o Corinthians. No segundo tempo, em dado momento até melhora um pouco, até porque piorar era difícil, né? Mas um ajuste, segurando um pouco mais o Emiliano na saída para liberar os dois laterais, deixou o time um pouco mais fluido, permitiu que o Piquerez jogasse mais espetado e o Facundo jogasse mais por dentro, o que casa melhor com as características deles. Não à toa, o pênalti sofrido pelo Palmeiras é um lance em que o Facundo é acionado entre as linhas do adversário, como um meia que vem de fora para
pra dentro e oferece o corredor pra ultrapassagem do lateral, sobrecarregando o Mateuzinho, que era o lateral direito. É assim que ele tem ângulo pra achar um belo passe e finalmente conseguir acionar o Vitor Roque na profundidade, um lance que o Palmeiras até estava tentando no jogo, mas estava tentando de uma maneira forçada. Isso deveria ter sido feito desde o início do jogo, e por alguns minutos ali no segundo tempo o Palmeiras se aproximou do que se esperava em termos de pressionar um pouco melhor o Corinthians, só que durou muito pouco, e foi muito pouco quando a gente pensa nos 180 minutos de uma final. Porque se a gente for olhar o panorama completo, no primeiro jogo o Palmeiras teve ali bons 15 minutos iniciais, fazendo uma blitz, criando oportunidades, e depois foi superado pelo Corinthians taticamente na partida, não à toa perdeu por 1 a 0. Nesse segundo, você consegue forçar ali uns 15 bons minutos ali ao longo do segundo tempo, no meio do segundo tempo, só que mais uma vez o Corinthians esteve confortável praticamente o jogo inteiro. Ah, e as trocas do Abel também são um negócio que eu preciso comentar aqui, porque ele optou por manter uma linha de 4 desde o início. Eu tenho falado aqui desde o início do ano sobre a possibilidade do Palmeiras usar 3 zagueiros, que eu acho que é uma formação que tem um bom encaixe pro elenco, e que foi assim que o Palmeiras fez as suas melhores partidas, né, contra Guarani, contra Corinthians, só que o Abel aparentemente abandonou essa ideia, nunca mais voltou aos 3 zagueiros. Só que aí, aos 77 minutos do segundo jogo da final, ele substitui e passa a usar 3 zagueiros? E não para por aí, o Naves, que é um jogador que tinha sido tema em várias coletivas do Abel, ele tinha dito que era um jogador que deveria sair, que queria mais espaço, que tinha pedido pra sair e tal, e aí ele sumiu dos jogos do Palmeiras, né, nunca mais entrou, mesmo sendo, na minha visão, um dos melhores zagueiros que o Palmeiras tem, mas ok. Queria sair, beleza, foi escanteado. Só que aí no segundo tempo, do segundo jogo da final, do nada ele entra. Esquisito. Não à toa, na minha visão pelo menos, o Palmeiras foi superado taticamente, tecnicamente e principalmente no mental nessa final. Então o Corinthians foi campeão com méritos. Mas dito tudo isso, feitas todas as críticas à parte coletiva do time, que eu repito aqui, pra mim é a crítica principal que deve ser feita, é o problema maior que existe. Dito tudo isso, é claro que era só o Veiga ter acertado o pênalti que o Palmeiras tinha empatado a final, jogando fora de casa, igualaria a decisão, deixaria o Corinthians mais nervoso, deixaria a torcida mais nervosa. Então, com todos os problemas coletivos, mesmo assim, uma final vai ser decidida no detalhe, ainda mais pensando num derby. A somatória dos placares foi 1 a 0 em 180 minutos. O Corinthians finalizou 8 vezes somando as duas partidas e o Palmeiras finalizou 33 vezes. Tem que fazer o gol, ainda mais num pênalti, não adianta. E eu até ia comentar na parte dos problemas coletivos que eu citei sobre a incapacidade do Palmeiras de sequer incomodar o Corinthians depois da expulsão do Félix Torres. O Palmeiras fica com um jogador a mais e sequer ameaça criar uma chance de gol. Só que a grande verdade é que depois do pênalti perdido pelo Veiga, o jogo acabou, né? Até depois do pênalti sofrido, porque demora um monte pra bater o pênalti, enfim, depois que o Veiga perde, acabou mentalmente pro Palmeiras, que caiu na pilha do Corinthians e fez tudo o que o adversário queria pra não ter mais jogo ali nos 20 minutos finais, acabou moralmente, né, e acabou na prática também, porque depois foi cera, foi rojão jogado no campo, foi briga, foi o juiz incapaz de dar o acréscimo necessário, enfim. Mas eu não quero ficar batendo nesse ponto porque vamos combinar que a arbitragem foi o último dos problemas do Palmeiras, né? E eu não gosto de ficar falando de arbitragem aqui no canal, como vocês sabem muito bem. Agora, o que contribuiu sim para a enrolação do Corinthians, para ser e tudo mais, foi a péssima postura da comissão técnica ali à beira do campo quando o pênalti é marcado. O jogo demora 7, 8 minutos para voltar pro Veiga bater o pênalti, enquanto isso o Veiga lá esperando para bater o pênalti, sofrendo pressão, gente falando no ouvido dele. Então assim, eu não tô dizendo aqui que foi por isso que o Veiga perdeu o pênalti, tá? Não dá pra afirmar isso. Só que ajudar não ajudou, né? Todo esse negócio, toda essa festa ali que a comissão fez na beira do campo, até porque o Abel tava errado na reclamação dele. E aí vocês vão percebendo por que eu falei no início de camadas de erros, né? São muitas camadas. E aí, além de todos os problemas coletivos, de pênalti perdido, você ainda tem pra completar uma série de atuações individuais muito abaixo. O Estevão fez mais um jogo extremamente discreto, desperdiçando muito a posse de bola. O Mike, eu já comentei aqui, fez uma partida ruim. O Veiga, pra além do pênalti, pouco fez também. O próprio Facundo Torres, que deu um belo passe pro Vitor Roque ali no lance do pênalti, só que no resto do jogo foi inofensivo. E dessa vez, como eu expliquei aqui, muito por conta de como o Abel o escalou.
E por isso que eu sempre falo aqui no canal que pra mim o coletivo sempre vem antes, né? Eu vejo muito, isso é uma coisa particular, eu vejo muito jogo a partir do coletivo. Vai ter gente que vê mais o jogo a partir do individual, da individualidade, são pontos de vista diferentes. Mas pra mim, gente, é simples, o coletivo ajustado potencializa a individualidade e o coletivo desajustado enfraquece o individual. Eu dou o exemplo do Facundo porque pra mim é muito claro de visualizar, né? Ele sempre foi um ponta, e a gente explicou aqui no vídeo quando ele foi contratado, ele sempre foi um ponta de vir de fora pra dentro, não de ser acionado colado na linha lateral, mas de se tornar um meia, um jogador que não fica aberto, que sai de fora e vem pra dentro. Colocando ele aberto lá na esquerda, esperava-se que ele fizesse o quê? No segundo tempo, quando ele vem um pouco mais pra dentro, ele acha o passe pro Vitor Roque. Enfim, vamos olhar um pouquinho pra frente agora, né? Essas são questões que de fato precisam ser ajustadas pelo Palmeiras. Eu vejo muita gente aí na internet agora depois dessa derrota pedindo fora Abel e tudo mais, mas convenhamos que hoje essa é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, porque o Abel não vai ser demitido pelo Palmeiras, isso é um fato, todo mundo sabe, então a gente precisa seguir em frente, precisa olhar pra frente. Mesmo com todos esses problemas que eu citei aqui, e repito, uma péssima final do Palmeiras pensando nos 180 minutos, sendo merecidamente superado pelo Corinthians, ainda assim é o Campeonato Paulista, ainda assim tem muita coisa pela frente, muita coisa mais importante pela frente. Além disso, você tem o melhor elenco da era Abel, com diversos jogadores que acabaram de chegar, né? Essa foi a terceira partida do Vitor Roque pelo Palmeiras, o Paulinho ainda nem jogou, o Maurício, que era o melhor jogador do time em 2025, lesionou e tá fora há um tempo. Então dá pra melhorar esse time e dá pra fazer uma boa temporada, porque as principais competições ainda estão por vir. Só que pra mim, tudo isso depende de uma evolução coletiva, e uma evolução coletiva depende do Abel. E deve começar já no domingo, estreia do Brasileirão contra o Botafogo. Enfim, meus amigos, eu tentei passar aqui por todos os problemas que eu visualizei depois dessa final, tentei analisar tudo aqui de uma forma racional, mas pode ser que eu tenha esquecido de algo, porque realmente é muita coisa pra falar. Então eu te convido a participar aqui nos comentários com a sua análise, com a sua opinião. E se você se identifica com esse tipo de conteúdo, falando sobre o Palmeiras de forma um pouco mais sóbria, né, sem deixar de criticar, mas tentando fazer isso com um embasamento, mesmo depois de perder um título para o maior rival, você tá no canal certo, tá? O Análise Verdão é o seu lugar, então eu te convido a se inscrever aqui no canal agora mesmo, para você não perder mais nenhum conteúdo, e deixar o like também, já que você viu o vídeo inteiro até aqui, você deixando o joinha mostra pro YouTube que esse vídeo merece chegar a mais palmeirenses. Deixo aqui na tela uma sugestão de outro conteúdo aqui do Análise Verdão que você pode gostar, e para assistir é só clicar aí na tela que você vai ser redirecionado imediatamente. Até lá e avante palestra!